Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Olá pessoas, boa noite. Bem-vindos ao Café com Sexologia. Ao começarmos hoje, eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer às pessoas que têm deixado suas dúvidas, seus questionamentos na nossa caixa anônima de perguntas ali no Impassex do Instagram. Entra lá no Instagram, procura por Impassex, Instituto Paulista de Sexualidade. Ali nós temos uma caixa anônima para você deixar suas perguntas, que a cada alguns domingos eu venho aqui responder exclusivamente perguntas. Também quero aproveitar e agradecer que muita gente tem me procurado, me buscado, entrado em contato a partir dessa nossa conversa de domingo à noite. Eu entendo que estamos falando de coisas que interessam as pessoas, por isso esse retorno, essa possibilidade de ouvir pessoas trazendo suas queixas, dificuldades, problemas, procurando tratamento, procurando solução de um problema individual e de casal. E é para isso que nós estamos aqui, conversar de problemas sexuais e problemas de casal. Hoje eu vou usar nosso horário para conversarmos sobre como é que casais lidam com um tipo de problema. Começarmos também a falar de problemas sexuais. O problema que eu quero tratar hoje, começar a discutir, são as questões de desejo que se associam aos casais. Casais, no mínimo duas pessoas que pretendem ter uma vida conjunta, conviver com uma série de situações. Bom, o conviver é a primeira coisa. Mas como é que é essa coisa que nós chamamos de desejo e como que nós vamos concatenar as duas pessoas de uma mesma forma, no mesmo dia, no mesmo horário? Essa é uma questão importante. Primeiro que nós temos que compreender que desejo sexual é algo que acontece através de uma interação especial entre as pessoas. Claro que também é necessário compreender que cada dos dois indivíduos percebe que pode existir uma satisfação com a questão da sexualidade, algo que traz algum bem-estar, alguma coisa que auxilie na sua vida, no seu cotidiano. Afinal de contas, todas as expressões da sexualidade e as expressões de um casal servem também para nós lidarmos com questões relacionadas à ansiedade, às dificuldades emocionais do dia a dia e fazer com que o casal também tenha uma forma de comunicação diferenciada das outras pessoas ou dos outros relacionamentos. Mas vejam, muitas vezes aparecem casais no consultório trazendo essa discussão, que um ou outro não sentem desejo sexual, não sentem desejo na mesma quantidade e não sentem desejos das mesmas coisas, das mesmas atividades. Claro que nós estamos falando de duas pessoas que têm vidas anteriores muito diferentes e que traz aprendizados diferentes. Então, pode ser que um pretenda, queira, deseja alguma coisa diferente da outra pessoa. Aliás, isso pode ser o mais comum. Também as formas de expressão de sexualidade de ambos, de cada um, também devem ser expressões diferentes. Mas como é que nós vamos descobrir? Nós temos que descobrir. Em verdade, aquilo que nós chamamos de namoro é uma forma de aproximação e de descoberta de formas de interação. Muitas vezes as interações são mediadas por outros mecanismos que não são exatamente aquilo que nós chamamos de sexo. Então prestem atenção. Muitas vezes, a atividade sexual de um casal é mediada por jogos de poder. E aqui eu começo a contar para vocês o quanto é importante considerarmos as questões de gênero. A pessoa se percebe masculina, a pessoa se percebe feminina e como essas interações se dão. Tenho que considerar que essas duas pessoas aprenderam como os relacionamentos se dão. Como se dão e como podem ser, sim, podem ser jogos de poder. Afinal, a atividade sexual
ela é um jogo de poder? Para muitas pessoas é, para muitos casais é. Algumas pessoas se submetem sexualmente, permitem, aceitam a investida sexual da outra pessoa, porque dependem economicamente, dependem emocionalmente, tem uma forma de dependência que provavelmente aprendeu desde a infância. E aprendeu vendo os pais, como os pais funcionam. Nós vivemos numa cultura que tradicionalmente traz um jogo de poder entre homens e mulheres dentro de um casal. Tradicionalmente, há 50 anos, a maior parte das mulheres não trabalhava fora de casa e não tinha nem poder financeiro para enfrentar qualquer discussão. Ainda temos essa mesma questão e é interessante que temos muitos homens que exigem e dizem ainda que suas esposas, suas mulheres, não vão trabalhar depois de casadas. E essa é uma imposição de poder que começa a aparecer na relação sexual, onde a outra pessoa pode fica numa dependência muito difícil. Difícil porque significa que ela compreende que ela precisa se submeter ou não vai ter a continuidade do relacionamento de casal. Ela não vai ter onde morar, não vai ter comida, não vai ter como fazer qualquer coisa. Olha, não são todos assim. De verdade, não são todos casais assim. Mas eu tenho que compreender que existe um grupo assim. Também podemos ter um grupo que até parece invertido. Sim, tem aparecido ao longo das décadas casais com uma aparente inversão de poder social. Aparente, não. Com uma inversão. Onde, de repente, o casal se une, mas essa mulher tem um poder social maior, ela tem um emprego melhor, ganha muito mais, às vezes até o dobro do marido. E começam a fazer acordos sobre como lidar com as coisas, porque nasce uma criança, quem vai ficar tomando conta da criança? Olha, essa mulher ganha mais, esse marido fica em casa tomando conta da criança. É errado isso? Não, de maneira alguma. Mas será que esse homem está preparado para lidar com uma situação social onde a aparência dessa mulher manda no casal? Ou esse casal precisa, primeiro, compreender muito bem como eles funcionam? Há outro casal onde o homem manda, também precisa se compreender. O casal se comunicando, conversando, entendendo o que compreendem de como funcionam, é muito importante nessa hora. Por quê? Horas. A submissão a uma atividade sexual, porque a outra pessoa deseja, demonstra querer, demonstra que é o dia e horário que pretende fazer sexo, pode ser uma coisa complicada quando existe essa negociação necessária sobre poder financeiro. Como é que essas pessoas podem fazer isso de uma maneira mais clara e direta? Primeiro perguntando. E talvez perguntando, a gente gosta de usar uma frase muito interessante assim, o que é que te passa pela cabeça quando essa situação acontece? Você, mulher, que fica em casa, não trabalha, não tem uma atividade remunerada, o que é que te passa pela cabeça quando você fica em casa e não tem poder para decidir algumas coisas? O que é que te passa pela cabeça, homem que tem que ficar em casa para cuidar do filho? Quando a mulher sai para trabalhar e trazer o dinheiro para casa, o que é que te passa pela cabeça sobre quando ela ou ele, sim, também pode ser um casal de homens, ou um casal de mulheres, o que é que te passa pela cabeça quando a outra pessoa demonstra que quer fazer sexo? Demonstra significa, mais provavelmente, vocês devem ter códigos de expressão física, de expressão facial, de palavras, de tom de voz, que implicam hoje é dia de sexo. Verdade? Sim, vocês têm. Mas vocês têm porque combinaram que esse é a palavra sinal para que a coisa aconteça? Ou vocês estão me contando que, bem, de verdade, olha, a gente deixa acontecer, porque é assim mesmo. Não, eu quero dizer que o casal, enquanto uma unidade, precisa aprender a reconhecer esses sinais, precisa aprender a reconhecer que estão desejando, querendo ou falando de alguma coisa direta. Ou seja, você quer sexo? Quero. Ok. Claro que adultos deveriam reconhecer que falar diretamente deveria ser melhor. É melhor mesmo?
Bom, é mais fácil. Não tem tradução, não tem suposição, não tem aquela pergunta, mas será que é? Olha, é mais difícil, eu percebo na nossa cultura, as pessoas, mesmo adultos, falarem que pretendem sexo de uma maneira direta. Verdade. Olha, sabe aquela brincadeira que a gente sempre ouviu dizer que o sujeito olha para a moça assim que acabou de conhecer e diz assim: "Ah, você quer ir até em casa ver minha coleção de selos?" Eu sempre ouvi isso como uma grande piada, mas de verdade muitas pessoas fazem coisas semelhantes. "Ah, vamos lá em casa ouvir música, ou vamos lá em casa para conversar, ou vamos para um lugar mais calmo para conversar." Sempre são sinais de que alguma coisa existe, uma pretensão. Eu falei pretensão, não apenas uma intenção, mas é um jogo de palavras. E talvez aí nós comecemos a história do jogo de poder. Então, um casal que não quer um jogo de poder precisa compreender o que te passa pela cabeça quando você percebe que a outra pessoa quer sexo, ou o que te passa na cabeça quando você quer dar a entender que quer sexo. Bom, se passa pela sua cabeça que hoje pode ser um dia de sexo, vamos conversar a respeito. Não precisamos de estou com sono, estou com dor de cabeça, eu tenho que falar com os meus amigos, eu prefiro conversar com meus amigos e amigas nos aparelhos, nos aplicativos de conversa. Ou, mas está na minha hora de ficar jogando joguinho. Mas essa comunicação, ela pode existir. Além de poder existir, nós temos que compreender que talvez nós comecemos a solucionar um problema que é a imposição de poder. Às vezes não é nem percebida como imposição de poder, é como se fosse natural. Eu não fiz nada, eu não estou pretendendo ser dono da relação, não pretendo, mas já sou, porque de alguma forma tem uma imposição. A nossa cultura e muito do ser humano sempre foi baseado em um mecanismo de divisão de trabalho. E divisão de trabalho de uma maneira não visível. As culturas determinam a divisão de trabalho. Sabe, até mesmo em estudos de história e antropologia, a gente aprendeu que as culturas humanas eram assim, os homens eram caçadores e as mulheres ficavam em casa. As mulheres que desenvolveram a agricultura. Olha, essas deduções são feitas por homens que são donos da história. São deduções porque, obviamente, nós estamos falando de uma pré-história, isso significa que não existem registros escritos sobre isso. Nós deduzimos. E, de verdade, nós sempre podemos ver culturas diferentes agem de maneira diferente. Existem culturas que, sim, os homens são caçadores, mas nessas mesmas culturas existem algumas mulheres que também são caçadoras. Existem culturas onde a mulher cuida da agricultura, mas também existem homens que cuidam da agricultura. Alguém podia dizer assim, mas e a divisão de gênero? É que não existem só gêneros masculinos e femininos, existem muitas pessoas que podem se sentir num gênero masculino e admitir e trabalhar numa atividade supostamente feminina. Veja, na minha infância, a maior parte das minhas professoras eram mulheres, mas sempre existiam alguns professores homens. Mas havia a percepção de que a função de professora era só de mulher, mas não era. Sabem que eu até aprendi que alguns testes psicológicos lá da década de 1930 e 40 consideravam que, por exemplo, se a pessoa era uma pessoa que trabalhava com flores, ou era mulher ou era um homem que não era tão masculino. E fico me questionando, é assim mesmo? Não, claro que não. Então, num casal, existe a pressuposição de que quem trabalha fora e traz o dinheiro para casa é o dono da relação? Ou existe um acordo não verbalizado entre os dois para determinar quem faz o quê? Se os dois fazem, cada um uma função, os dois estão contribuindo para esse casal existir. Então eu não posso dizer, afirmar ou compreender que, por ser a pessoa que produz o dinheiro frente ao mundo, é a pessoa que tem
ou deveria assumir o poder na relação. A nossa cultura tem discutido bastante isso, tanto que hoje em separações o que se considera é que, olha, enquanto os dois estiveram juntos, amealharam determinada quantidade de dinheiro ou patrimônio, na hora de se separar, divide em dois. Não interessa quem era a pessoa que trazia dinheiro físico, ou não tão físico atualmente, para dentro de casa. E novamente pensaria aqui, e como é que nós vamos discutir essa questão de poder? Como é que é a decisão? Você que está pensando aí, me ouvindo, o que você percebe que acontece na sua vida? Quem decide o dia, o horário de se fazer sexo? O dia, o horário, quanto tempo vão definir, vão decidir, vão usar para uma atividade sexual? Que tipo de atividade sexual vocês vão ter? Aquilo que nós chamamos de preliminares, vocês fazem por quanto tempo, tem que fazer por quanto tempo, com que finalidade? Vocês têm a finalidade, ou você tem a finalidade de chegar a um final, porque aí termina tudo, ou esse final é apenas uma parte do todo e depois ainda tem mais alguma coisa de aproximação afetiva, emocional? Olha, eu tenho que ponderar com todas estas perguntas. Vai com calma. Faça essas perguntas devagar. Talvez hoje você faça uma pergunta. Puxa, quem decide? Talvez no outro dia você possa se perguntar e perguntar para a pessoa com quem você convive que dias vocês definem para fazer sexo. Posso contar para vocês que estatisticamente, numa cidade igual São Paulo, por exemplo, a maior parte dos casais tem atividades sexuais entre sexta-noite e domingo-à-noite. E não é por acaso que, afinal de contas, normalmente a maior parte das pessoas tem um trabalho de segunda a sexta-feira, isso significa que sábado e domingo são dias sem grandes preocupações prévias. Trabalho preocupa. Trabalho conduz a uma compreensão e concentração de atenção e que diz, puxa, eu tenho que me dedicar a isso com atenção. Também tem outra coisa, uma boa parte das pessoas leva muito tempo para ir e voltar ao trabalho. E aí? Você vai fazer o quê? Deixa para sexta-noite. Sábado a gente pode acordar mais tarde, mesmo que a gente não acorde. Domingo a gente pode acordar mais tarde, mesmo que não acorde. Decidir e definir quais os dias e horários da semana vocês pretendem fazer sexo, por ser mais fácil, mais útil para vocês, é uma coisa muito especial para um casal. Então, a sexualidade já está sendo determinada pelo mundo de fora e como o casal se formou nesse mundo. Quem e quantos dias e horários trabalham durante a semana, de que maneira trabalham, que horas chegam em casa, como chegam em casa cansados, podem fazer alguma coisa para relaxar, para se sentir à vontade, se sentir com ânimo, inclusive para uma atividade física que é a atividade sexual. Pois é. Além de determinar dia e horário, eu tenho que começar a continuar a pensar que vocês determinam essas coisas de que maneira? Vocês passam o dia, ou em algum momento do dia, vocês pensam em atividades sexuais, ou como pode ser, se pode ser nesse dia, nesse horário, o que poderia acontecer, o que você gostaria que acontecesse? Você comunica a sua parceria, manda uma mensagem no aplicativo que vocês dois usam, tipo, olha, hoje pode ser? Hoje eu estava pensando em alguma coisa. Será que vocês se comunicam assim? Ou vocês só esperam que aquele sinal que vocês supõem que seja um sinal de atividades sexuais aconteça? Tenho que dizer isso para vocês e compreender que assim nós precisamos, aos poucos, aprendendo a uma forma eficaz de comunicação. E uma comunicação que demonstra não só desejo, mas disponibilidade, não só desejo sexual, mas também de compreensão de como as coisas podem funcionar para as duas pessoas. Aí nós podemos compreender que se esse casal, por exemplo, pretender, desejar manter um relacionamento a dois em que, sim, um dos dois define quando, que horas, que dia, o que fazer, como fazer, por quanto tempo. Se os dois decidirem assim, não há problema nenhum.
A questão é compreender isso para que nós usemos esse esquema para facilitar e melhorar a experiência sexual do casal. E olha que eu nem cheguei numa questão importante. E continue pensando aí e se questionando. Qual é a frequência de atividades sexuais que vocês pretendem? Vocês se perguntem individualmente, mas será que vocês já conversaram sobre isso? Olha, eu ouço muitos casais, homens, mulheres. Algumas coisas me chamam a atenção. Os homens têm um discurso social que diz assim: eu estou pronto para fazer sexo a qualquer hora. Bem, essa é uma grande mentira. Primeiro, porque não estamos preparados para qualquer hora. Como eu falei, na nossa cultura, numa cidade igual São Paulo, estatísticas demonstram que os casais fazem sexo de sexta à noite a domingo à noite. E por que isso? Porque durante o resto da semana ninguém está preparado. É necessário ter uma série de compreensões de como nos preparamos. Bom, mas se o homem não está preparado sempre, como é que... Talvez seja isso. Talvez ele seja que na sexta-feira à noite define e decida: hoje pode ser. E aí vem uma coisa de interessante. E quando essa mulher, por alguma razão, define, decide, quer que haja uma atividade sexual, também está combinado? Também está expresso? Também está negociado? Negociado de que maneira? Qual é a intenção de uma atividade sexual para cada um dos dois envolvidos? Qual é a intenção? É algo muito importante. A maior parte das pessoas responde de uma maneira muito simplista: porque eu quero. Nós só queremos coisas com finalidade, ou seja, nós queremos para alguma coisa acontecer. Uma boa parte das pessoas, de fato, me conta assim, em determinados momentos de um relacionamento, que a grande finalidade, isso pode ser por meses e até alguns anos, que é para uma reprodução. Perfeito. É uma motivação. Eu tenho uma intenção. Eu quero chegar em alguma coisa. Outras pessoas me contam que é para se sentirem relaxados, para lidar com a ansiedade do dia a dia, a tensão no trabalho. Outros me falam que, nossa, mas sexo me faz dormir melhor. Pois é. Qual é a finalidade? Pensem nisso. Mas eu sei que essas não são perguntas fáceis de responder num primeiro momento. Eu sei que cada um de vocês que me ouve precisa pensar um bocado mais. Você tem dúvidas? Quer conversar? Quer perguntar mais sobre isso? Você já sabe. Vai lá no Instagram do Instituto Paulista de Sexualidade, o INPASEX, deixa essa sua dúvida, pergunta. Eu queria saber disso, olha, com a gente acontece isso. Descreva lá, eu procuro conversar aqui com vocês, sempre nos domingos, sempre aqui na rádio Vibe Mundial, porque o Café com Sexólogo, o Café com Sexologia, vai ser muito especial a cada domingo. É bom. Sempre teremos também alguns convidados, alguns colegas do consultório do Instituto Paulista de Sexualidade, para poder discutir algumas coisas, para me auxiliar com essas questões que aparecem lá no Instagram do Instituto. Mas também quero dizer para vocês que é uma honra estar aqui com vocês. É uma honra porque eu considero que estar aqui faz parte da nossa vida. É minha contribuição para que no mundo nós tenhamos como conversar de uma maneira melhor, de uma maneira mais fácil, saudável e que traga felicidade sexual para todos. Nós todos temos direito à informação. Nós todos temos um direito firme de acesso à informação sobre sexualidade. Isso implica que nós temos direito à educação sexual. Todos os direitos sexuais devem ser perseguidos por todos nós. E a minha contribuição enquanto um profissional de saúde mental, de saúde sexual, é estar aqui com vocês, sabe? Poder conversar, trazer algumas informações, trazer minhas compreensões a partir da ciência, através da psicologia, através do que nós consideramos uma ciência sexológica. A ciência das atividades sexuais, dos conhecimentos sexuais. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado por estar com vocês aqui. Até mais. Todos os domingos, 20h30.